O cenário é o seguinte. Primeiro, o Flamengo ainda tentando fechar negócio, não tem nada de concreto, é claro, as negociações não são tão rápidas assim como se imagina. O cenário mudou no domingo, no final da tarde, ao apito final de Flamengo 1, Palmeiras 1, com as duas lesões gravíssimas. O Cebolinha tem uma lesão no tendão de Aquiles, né? Pode ficar fora aí mais de 6 meses. É muito provável até que ele fique fora mais de 6 meses. Tomara que não, né? Que ele consiga uma recuperação mais breve, mas essa contusão demanda realmente muito tempo. E o Vinha, cujo cenário vai ficar mais claro depois de alguns exames que ainda não foram concluídos e uma avaliação médica, né? Pode ser que ele volte um pouco mais rapidamente ou não, mas já não se conta com ele para essa temporada, né? Então, diante desse cenário, o Flamengo precisa buscar jogadores para preencher posições carentes, né? Então, o Flamengo busca basicamente jogadores no exterior, porque no Brasil é muito difícil encontrar um atleta de um nível que possa preencher uma lacuna no elenco do Flamengo e que esteja disponível, porque a maioria já jogou a Copa do Brasil, já completou 7 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, fica mais difícil. A não ser que o Flamengo encontrasse alguém na Série B, por exemplo, um jogador de um bom nível que esteja na Série B, que tenha bola para jogar num time da Série A, num time qualificado como é o Flamengo com o seu elenco. Então, é uma correria muito grande com o mercado, digamos assim, muito restrito aqui no Brasil e quase que obrigando os cartolas, os dirigentes do departamento de futebol rubro-negro, a buscar o mercado internacional. As posições são atacante, para o lugar do Cebolinha, atacante de lado, lateral esquerdo, e atenção, para a lateral esquerda, a ideia é contratar um jogador por empréstimo. Um jogador por empréstimo. Aí pode ser que venha com compromisso de compra, com passe fixado ou não, mas ter o lateral esquerdo emprestado para esse período que o Vinha estará contundido, né? Digamos que pegue por um ano, alguma coisa assim. É claro que se o jogador vem para o Flamengo, se dá bem e tal, se sai bem amanhã, pode ser contratado em definitivo, aí é outra história, né? Meio campo. Para o meio campo, o Flamengo insiste no Alcaraz. E aí vem um ponto bem importante. Há um certo otimismo que não foi verificado nas tentativas anteriores do Flamengo de tirar o argentino do Southampton. Como eu já disse no vídeo anterior, o Flamengo já faz agora a terceira tentativa de contratá-lo. Fez uma primeira tentativa lá no tempo do Racing, acabou que ele foi para o futebol inglês. Quando o Southampton caiu, o Flamengo tentou de novo tirar o Alcaraz do Southampton, mas não houve nem conversa, o time nem respondeu. E agora houve uma resposta, uma aceitação, digamos assim, da equipe do sul da Inglaterra de conversar a respeito. E aí eu conversei, inclusive, com um colega da imprensa inglesa nesses últimos dias, venho conversando bastante, e de fato o técnico Russell Martin não ficou muito satisfeito, porque no meio da temporada passada o Alcaraz teve a oportunidade de se transferir para a Juventus e forçou um pouquinho para jogar no time italiano. E para lá ele foi. Ficou lá os 6 meses, jogou bem, jogou lá a Série A, antes jogou bem na Premier League, ele fez 4 gols em 18 jogos na Premier League na temporada em que chegou à Inglaterra, né, na temporada retrasada, jogou a segunda metade daquela temporada. Só que a Juventus, que teria que pagar pouco mais de 40 milhões de euros, né, para ficar com o atleta, não exerceu esse direito de compra. Até o colega da imprensa inglesa me falava que ele nunca acreditou que a Juventus fosse pagar tanto dinheiro pelo Alcaraz. Ele acha que 20, 25 milhões talvez acontecesse. Não houve. Então o jogador voltou. Mas o Alcaraz se meteu numa briga que também eu mostrei no vídeo anterior, né? Você pode, inclusive, clicar aqui em cima para acessar esse vídeo. E ele se meteu nessa confusão, brigou com o adversário do jogo contra a Lazio, um amistoso, na quarta passada, o jogo lá em Southampton, no estado de St. Mary, e a Lazio, inclusive, um clube que estaria interessado na sua contratação. Foi uma confusão danada. Então, o Alcaraz, isso até manchou um pouquinho ali a imagem dele, mas nem tanto. Não, não é o maior problema, me parece. A questão é que o técnico entende que se ele foi embora no meio da temporada, não ajudou os seus companheiros a conseguir a classificação, a volta, a promoção à primeira divisão, à Premier League, ele agora tem que recuperar o terreno perdido. Então ele não está, digamos assim, em alta da Inglaterra. Então o Alcaraz teria dado um sinal de que a volta à América do Sul interessaria a ele nesse momento, já que ele não está, digamos assim, tão cotado por lá, né? Ele tem que recuperar o terreno perdido. O Southampton é um time que, na volta à Premier League, naturalmente vai brigar pela permanência da primeira divisão. E no Flamengo ele pode brigar por título, jogar num outro patamar. Não é o futebol inglês, é o futebol sul-americano, mas é um clube que briga pelos títulos. Isso também é atraente para um jogador que certamente viria para o Brasil com um salário de padrão europeu, né? Não vai ganhar o que ele ganhava no Racing, vai ganhar um salário muito alto. Então, há uma possibilidade, e eu senti nos contatos que tive com pessoas do Flamengo um certo otimismo, principalmente pelo fato de, pela primeira vez, nessas tentativas de contratá-lo junto ao clube inglês, de ter uma abertura para negociação. Mas ainda assim é um negócio bem difícil. Tá? O Flamengo oferece 18 milhões, mas vai ter que remar bastante para conseguir essa contratação. Wesley e Fabrício Bruno.
O Flamengo pretende definir até a próxima segunda-feira se eles serão ou não negociados. O Fabrício Bruno tem proposta do Rennes da França, mais de 15 milhões de euros, é um valor próximo àquilo que foi oferecido antes pelo West Ham, e o Fabrício não quis ir para a Inglaterra, acabou não tendo acordo do jogador com o time lá de Londres, e o Flamengo queria vender desde que o Rennes chegasse nesse valor, e está ali mais ou menos próximo. Faltam discussão de detalhes, forma de pagamento, metas a serem alcançadas, essas questões. Se o Rennes chegar nesse ponto, do ponto que o Flamengo quer, a tendência é o Fabrício ser vendido. E não deve ser contratado outro zagueiro. O Flamengo entende que tem ali Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, que é subaproveitado, por sinal, só joga como meio-campo, na zaga nunca atua, e os jogadores da base, né? Como o Papiago, como que até parceiro ali do Vitor Reis do Palmeiras na seleção brasileira sub-20, tem o Cleiton, que o Tite sempre chama de Bahia, né? Que está há muito tempo já incorporado ao elenco profissional. O Flamengo entende que tem zagueiros que podem ser utilizados na eventual saída do Fabrício, junto com esses atletas mais experientes. Então, não deve contratar ninguém para a posição. Mas para lateral direito, o Flamengo vai ter que contratar alguém se o Wesley sair, porque só ficaria com Varela. Então, o Flamengo já tem alguns nomes em pauta, nomes que a gente não sabe quais são, e pretende ir atrás caso o Wesley seja vendido. Mas a ideia é definir até segunda-feira. Uma fonte do clube me disse o seguinte: hoje, 50% de chance para sair, 50% para não sair para os dois. Eu acho que é uma estimativa muito, digamos assim, cautelosa. Eu acho que a chance de sair dos dois ela é maior que 50% hoje. É o que eu sinto, é o que eu percebo nesse cenário. Até porque são propostas que o próprio Flamengo admite que são excelentes. Faltam, de fato, aqueles detalhes que às vezes o número aparece, sai na imprensa, mas na hora de fechar o contrato, o clube não quer pagar da maneira que o clube vendedor pretende receber, aí as metas são muito ousadas, enfim, faltam acertos ali, preto no branco, para que as coisas fiquem mais claras. Mas essa é a situação. O Flamengo vendendo o Wesley, busca um lateral direito. Vendendo o Fabrício Bruno, não deve buscar um zagueiro. A priori, não vai buscar um zagueiro. Vai ficar com aqueles que estão no seu elenco, tá? E, como eu disse, a busca é mais no exterior pela limitação aqui do mercado. E aí tem um outro nome que não estava na pauta, que foi oferecido ao Flamengo. Esse jogador tem sido especulado em outros clubes, como o Corinthians, que é o equatoriano Gonzalo Plata, do Al Sadd, jogador atuando no futebol do Oriente Médio, no Catar. E é um atleta que fará 24 anos em 1º de novembro, é um jogador ainda jovem, jogador com passagem pela seleção do Equador, e que o Flamengo, a priori, o Flamengo foi procurado, ofereceram, não teve interesse, mas com a lesão do Cebolinha, ele entra na pauta. Passa a ser uma possibilidade, sim. Por empréstimo, em definitivo, aí depende de negociações, mas é um nome que pode ganhar força aí nesses próximos dias como uma possibilidade de um jogador de ataque para suprir a ausência, que será longa, do Everton Cebolinha. O Flamengo tem outras opções ali no ataque, mas com as características específicas do Everton, não muito. Tem ali o Luiz Araújo, que deve ser titular muitas vezes agora com a contusão do Everton Cebolinha, mas você pode usar ali, de repente, o Bruno Henrique, já é um pouco diferente, né, um jogador com outra característica. O próprio Lohan pode atuar pelo lado, mas não é exatamente a mesma função. O Vitor Hugo também joga pelo lado, mas é um meia pelo lado, não é exatamente um jogador tão incisivo. Enfim, a tentativa de encontrar um outro ponta mais agudo, um atacante de lado de campo, e aí o Plata está, sim, na pauta. Tá? Está na pauta. Ele estava descartado quando ofereceram, o Flamengo não se interessou, mas agora o Flamengo já admite a possibilidade de evolução em negociações que podem ser abertas com relação a esse jogador. É um mercado que deve ser movimentado, a gente não pode ignorar que o Flamengo tem eleições no final do ano, e isso evidentemente vai impactar. É claro que o presidente Rodolfo Landim vai querer que o Flamengo perca oportunidades de título por não ter contratado jogadores, que isso vai recair em cima da gestão dele. E claro, tem a intenção óbvia de eleger o seu sucessor, no caso, o candidato que ele apoia, que é o seu vice-presidente geral e vice-jurídico, o Rodrigo Dunst de Abranches. Então tem uma questão aí política também no meio, que é muito natural que assim seja, né? Que acho que faz ainda mais com que o Flamengo tenha que buscar jogadores, e com certeza vai buscar. A gente vai continuar acompanhando e tentando trazer para você aí as informações a respeito desse mercado meio que urgente que o Flamengo, no qual o Flamengo se vê envolvido depois das 2 graves contusões que aconteceram no final de semana.